Vanessa entrou no restaurante, observando o lugar cheio de vida, risadas e conversas cruzadas. O som das louças tilintando misturava-se ao burburinho animado das pessoas. Era uma sexta-feira típica, com famílias reunidas e casais aproveitando a noite. Vanessa ajeitou a bolsa no ombro, caminhando em direção ao banheiro. O corredor que levava ao destino era estreito, com quadros abstratos decorando as paredes. Ao dobrar uma curva, ela parou de repente. Ali, a poucos passos de distância, estava Alan, seu ex-marido. Por um momento, o tempo pareceu desacelerar. Ele tinha os mesmos olhos expressivos e o sorriso fácil que ela lembrava, embora agora houvesse algo diferente nele. Os anos não pareciam pesar tanto em Alan. Seus cabelos grisalhos davam um charme inesperado, mas o brilho jovial ainda estava lá, intacto, como se a passagem do tempo tivesse sido mais gentil com ele. Alan a viu quase ao mesmo tempo. Sua expressão de surpresa era difícil de esconder. Ele piscou, como se não acreditasse no que via, e sua boca se curvou em um sorriso hesitante. "Oi, Vanessa", disse ele com a voz firme, mas carregada de uma emoção indefinível. Vanessa demorou um segundo antes de responder. A lembrança de anos de mágoas e ressentimentos voltou à sua mente, mas ela manteve a postura. "Oi, Alan." Os dois se encararam, o silêncio entre eles preenchido por tudo o que nunca foi dito. Vanessa quase podia ouvir os pensamentos dele, tentando montar as peças de quem ela havia se tornado em todos aqueles anos. Ele abriu a boca para falar algo mais, mas foi interrompido por uma voz infantil. "Pai, eu quero ir comer pizza depois, tá?" Um garoto, não mais velho que 10 anos, apareceu ao lado de Alan, segurando sua mão. O impacto foi imediato. Vanessa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela olhou para o garoto e em seguida para Alan, que parecia aproveitar o momento para alfinetá-la. "Esse é o meu filho, Lucas. Assim que me separei de você, consegui ter meu filho. Ele nasceu lindo e saudável", disse Alan, sua voz carregada de algo cruel. Algo que Vanessa reconheceu de imediato. A necessidade de provar um ponto. Ela não conseguiu esconder o breve tremor em suas mãos, mas se forçou a erguer o queixo. Ele estava tentando feri-la, e ela sabia disso. "Fico feliz que você tenha a família que sempre desejou, Alan", respondeu ela, sua voz calma, mas com um tom que cortava como uma lâmina. O sorriso satisfeito de Alan foi a confirmação de que ele acreditava ter ganhado. Ele sempre teve essa necessidade de estar certo, de se sentir vitorioso. Naquele momento, Vanessa percebeu que ele não tinha mudado. Antes que Alan pudesse responder, uma voz firme e familiar soou atrás de Vanessa. "Mãe, a comida chegou. A senhora estava demorando demais." Vanessa se virou e viu Leonardo, seu filho. Ele tinha 12 anos e carregava a mesma expressão curiosa que ela tinha visto tantas vezes no espelho quando era jovem. Ele vestia uma camisa azul clara e segurava o cardápio com as 2 mãos, como se fosse um mapa do tesouro. "Já estou indo, filho. Só estava conversando com um amigo da mamãe", disse Vanessa com um sorriso tranquilizador. Ela pousou uma mão no ombro de Leonardo, que olhou para Alan com curiosidade, mas não disse nada. Alan, por outro lado, parecia paralisado. Seus olhos se moviam entre Vanessa e o garoto, como se estivesse tentando entender algo impossível. "É seu filho?" Alan finalmente perguntou, com a voz mais baixa e hesitante. Vanessa olhou para ele e sorriu, um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. "Sim, o nome dele é Leonardo." Ela não deu a ele tempo para processar mais nada. "Vamos, filho. Perdi a vontade de ir ao banheiro. Vamos voltar para a mesa." Leonardo assentiu e a acompanhou de volta ao salão. Vanessa manteve a cabeça erguida, mas sentia o peso do olhar de Alan em suas costas até que desaparecesse entre as mesas. Alan continuou parado no corredor, confuso. "Achei que ela fosse infértil", ele pensou, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que a presença de Leonardo havia desmontado. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta, algo que ele não queria admitir. Inveja. "Vamos, pai. A mamãe está esperando no carro", disse Lucas, puxando a mão dele. Alan assentiu mecanicamente, saindo do corredor em direção à mesa onde seu filho e Priscila, sua esposa, o aguardavam.
Priscila olhou para ele, sorrindo. Foi ao banheiro? Perguntou ela, levantando uma sobrancelha ao notar sua expressão pensativa. Não, eu só... Alan balançou a cabeça. Nada. Vamos para casa. A viagem de volta foi silenciosa. Lucas estava no banco de trás, distraído com o celular, e Priscila tentou puxar conversa algumas vezes, mas desistiu ao notar o comportamento distante de Alan. Ele mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava longe. A imagem de Vanessa ao lado de Leonardo não saía de sua cabeça. O garoto tinha os olhos dela, a mesma firmeza no olhar. Alan sentiu uma pontada de algo que ele não sabia nomear, mas que o incomodava profundamente. Por que aquilo o afetava tanto? Ele sempre acreditou que havia feito a escolha certa ao deixá-la. Eu queria um filho. Era meu direito ter uma família, pensou, tentando se convencer. Mas havia algo no modo como Vanessa sorriu antes de ir embora, algo que parecia dizer que ela não precisava provar nada a ninguém. E pela primeira vez em anos, Alan sentiu que talvez ele tivesse sido o único a perder. Alan ficou a noite toda encarando o teto, o sono transformado em um campo de batalha entre pensamentos que não o deixavam em paz. A lembrança do rosto de Leonardo voltava repetidamente, como se algo nele gritasse por atenção. O garoto tinha 12 anos, a mesma idade de Lucas, e esse detalhe, por mais que ele quisesse ignorar, coincidia com o tempo em que ele e Vanessa haviam terminado. Ele murmurou para si mesmo, ainda atordoado: será que ele pode ser meu filho? Mas a ideia parecia absurda. Vanessa não podia ter filhos. Eles passaram anos tentando, esgotando-se emocionalmente. Mesmo assim, a dúvida corroía. Alan virou-se na cama, fechando os olhos com força, como se isso pudesse afastar os pensamentos. Mas, em vez de dormir, foi arrastado de volta para as memórias de 12 anos atrás. No início, ele e Vanessa eram um casal apaixonado. O casamento era leve, repleto de carinho e risadas. Os planos de ter um filho só tornavam tudo mais empolgante. Eles imaginavam um bebê de olhos grandes, cabelos cacheados e uma risada contagiante. Esse sonho compartilhado os unia ainda mais. Porém, conforme os meses se transformavam em anos, o brilho da expectativa deu lugar à frustração. Festas de amigos, que antes eram momentos de diversão, tornaram-se lembretes dolorosos. Cada criança correndo ao redor das mesas, cada parabéns a um pequeno aniversariante, era uma faca invisível, cortando a esperança do casal. Certa noite, voltando de uma dessas festas, Vanessa quebrou o silêncio no carro. Talvez a gente deva procurar uma clínica de fertilidade. Alan apertou o volante, os nós dos dedos brancos. É muito caro, Vanessa, não tenho condições de pagar isso. Eu posso ajudar, insistiu ela com um tom calmo, mas determinado. É importante para nós dois. Ele suspirou, desviando os olhos dela. Vamos continuar tentando. Ainda pode acontecer. Por meses eles tentaram. No começo havia otimismo, mas com o tempo, a pressão e o desespero começaram a construir um muro entre eles. Vanessa sentia que Alan estava se distanciando, como se cada falha no teste de gravidez fosse um tijolo a mais na barreira entre os dois. Até que um dia, ela trouxe o assunto novamente. Alan, acho que seria bom você ir a uma clínica. Pode ser algo simples, algo que nem sabemos. O rosto dele endureceu. Ele a encarou como se ela tivesse dito a pior coisa possível. Você está dizendo que eu não sou homem o suficiente? As palavras saíram afiadas. Minha família inteira tem filhos. Meus irmãos têm filhos. Meu pai teve 5. Eu tenho certeza de que o problema não sou eu. Vanessa tentou manter a calma, mas sentiu a paciência escorrendo por entre os dedos. Isso não tem nada a ver com ser homem ou não. Existem problemas de saúde que podem afetar a fertilidade. Precisamos fazer exames, os dois. Não é uma questão de culpa. Mas Alan já estava se levantando, irritado. Se alguém tem problema aqui, é você, não eu. Ele pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta com força. Vanessa ficou parada na sala, olhando para a porta fechada, sentindo o peso insuportável da solidão, mesmo estando casada. No bar, Alan encontrou alguns amigos que o receberam com risadas e piadas, mas ele estava claramente fora do clima. Depois de algumas cervejas, começou a desabafar. Vanessa quer que eu faça exames.
como se o problema fosse meu. Ele tomou um longo gole antes de continuar. Todo mundo na minha família tem filhos. Não faz sentido. Um dos amigos, mais velho e casado, balançou a cabeça. Cara, isso não é uma competição. Fertilidade é saúde, não orgulho. Você devia ouvir sua mulher. Quanto mais vocês esperarem, mais difícil vai ser. Outro amigo, mais jovem e solteiro, soltou uma risada curta. É só arrumar outra mulher. Simples assim. Se ela não pode te dar o que você quer, qual o sentido? O comentário causou um silêncio desconfortável na mesa. Os outros amigos o repreenderam de imediato. Isso é besteira. Estamos falando de um casamento, não de trocar um carro. Mas, apesar das discordâncias, algo naquela frase ficou ecoando na mente de Alan. Arrumar outra mulher. Não como uma ideia imediata, mas como uma semente, algo que ele começava a considerar nos momentos mais amargos do casamento. Os meses seguintes foram piores. As brigas se tornaram frequentes, e a distância entre Alan e Vanessa parecia irreparável. Ele começou a sair mais, evitar confrontos, e Vanessa, por sua vez, mergulhou em livros e séries para preencher os vazios que ele deixava. Até que um dia, enquanto arrumava suas coisas para mais uma saída, Vanessa o confrontou. Alan, você realmente quer salvar nosso casamento? Porque eu não sinto isso vindo de você. Ele não respondeu de imediato. Pegou a carteira e olhou para ela por um momento antes de responder. Talvez a gente precise de um tempo. Um tempo? Ou você já decidiu ir embora? Vanessa não conseguiu esconder o tom de mágoa. Ele não respondeu. Apenas saiu. Alan passou os dias seguintes cada vez mais distante de Vanessa. Suas noites eram preenchidas com saídas frequentes para bares e encontros com amigos, enquanto Vanessa ficava em casa, tentando salvar um casamento que para ele já parecia condenado. Ele evitava confrontos, mergulhando no alívio fugaz das conversas despreocupadas com os amigos e na liberdade que sentia longe das cobranças e discussões. Certa noite, em um desses bares, Alan conheceu Priscila. Ela estava sentada sozinha no balcão, enrolando distraidamente o canudo em um copo de mojito. Tinha um sorriso enigmático e uma postura que exalava autoconfiança. Alan não conseguiu evitar olhar para ela mais de uma vez. Percebendo o olhar, Priscila ergueu o copo em um brinde silencioso. Não vai ficar só olhando, vai? Provocou ela com um sorriso. Alan riu e se aproximou. Não é todo dia que vejo alguém bebendo sozinho e parecendo tão à vontade. Talvez porque não é todo dia que vejo alguém que parece tão perdido, mesmo rodeado de amigos. A observação o pegou de surpresa, mas ele se sentiu à vontade com o tom direto dela. Começaram a conversar, e logo Alan descobriu que Priscila era casada, mas, segundo ela, o casamento já estava morto há anos. Ele é um bom homem, explicou ela mexendo no gelo do copo. Só que... acabou. Estamos juntos por comodidade, não por amor. Alan, que vinha carregando suas próprias frustrações, sentiu uma conexão imediata. Por horas eles falaram sobre suas vidas, seus desgostos e desejos. No final da noite, quando Priscila sorriu e pegou sua bolsa para sair, Alan tomou coragem. Posso te levar para casa? Ela hesitou por um momento, mas então sorriu novamente. Melhor não, não hoje. Mas quem sabe outro dia. As saídas continuaram e cada vez mais Alan e Priscila se encontravam, às vezes por acaso, outras vezes por intenção. A relação evoluiu rapidamente para algo mais íntimo. Eles compartilhavam não apenas momentos, mas também segredos, sonhos e planos. Priscila confessou que queria um filho, algo que nunca conseguiu ter com o marido, e Alan viu nisso uma chance de ter o que sempre desejou. Com o tempo, Vanessa percebeu a mudança em Alan. Ele não apenas estava ausente fisicamente, mas também emocionalmente. Ela tentou conversar, mas ele sempre desconversava ou ficava na defensiva. Alan, o que está acontecendo com a gente? Você quase não para em casa. Nada está acontecendo, Vanessa. Estou cansado, só isso. Cansado? Vanessa bufou cruzando os braços. Você mal olha para mim, mal fala comigo. Parece que nem me vê mais. Alan desviou o olhar, incapaz de encará-la. Ele sabia que ela estava certa, mas não tinha coragem de confessar o que realmente acontecia.
Pouco tempo depois, Priscila apareceu com uma notícia que mudaria tudo. Estou grávida, disse ela segurando as mãos de Alan enquanto seus olhos brilhavam de emoção. Alan ficou imóvel por um momento, absorvendo as palavras. Quando finalmente sorriu, sentiu algo que não experimentava havia anos: alegria genuína. Vamos ser uma família de verdade, disse ele, abraçando-a. Priscila, empolgada, decidiu que era hora de deixar seu casamento. Pediu o divórcio ao marido, explicando que já não havia amor entre eles. Embora difícil, a separação aconteceu sem grandes conflitos. Alan, inspirado pela decisão de Priscila, decidiu que também era hora de encerrar seu casamento com Vanessa. Quando voltou para casa naquela noite, Vanessa estava na sala, esperando por ele. Ela sentiu que algo estava errado e, com um tom cauteloso, perguntou: "O que foi, Alan? Você está com uma expressão estranha." Ele respirou fundo, evitando os olhos dela. A tensão no ar era palpável. "Quero o divórcio." Vanessa piscou, surpresa, como se não tivesse entendido as palavras. "O quê? Você está brincando, não é?" "Não, Vanessa. Estou falando sério. Nosso casamento acabou. Não dá mais." Ela balançou a cabeça, incrédula. "Não pode ser só isso. Por que agora? Por que de repente?" Alan ficou em silêncio por alguns segundos, mas decidiu que não fazia sentido esconder a verdade. "Porque estou com outra pessoa, e ela está grávida. Ela vai me dar o que você não conseguiu." As palavras cortaram Vanessa como uma faca. Ela sentiu o ar fugir dos pulmões, os olhos marejando instantaneamente. "Então, é isso? Você destruiu nosso casamento porque encontrou alguém que pode te dar um filho?" "Nosso casamento já estava destruído, Vanessa. Você sabe disso." Ela não conseguiu responder. As lágrimas escorreram silenciosamente pelo rosto, enquanto Alan continuava, como se quisesse encerrar aquilo o mais rápido possível. "Você merece ser feliz, Vanessa. Mas eu também mereço. E agora tenho a chance de ter uma família." Vanessa deixou escapar um soluço, cobrindo o rosto com as mãos. Tudo o que ela conseguiu dizer foi: "Sai daqui, Alan, vai embora." Alan hesitou por um momento, mas obedeceu. Ele pegou algumas roupas e saiu de casa, deixando Vanessa sozinha, despedaçada. Os meses seguintes foram de completa transformação para Alan. Ele se mudou para o apartamento de Priscila e juntos começaram a planejar a chegada do bebê. As consultas ao médico, a escolha dos móveis para o quarto do bebê, tudo era motivo de alegria. Ele se sentia como se finalmente tivesse encontrado o que sempre procurou. Vanessa, por outro lado, enfrentou o período mais difícil de sua vida. A casa parecia vazia sem Alan, mas o silêncio era ainda mais cruel. Ela tentava seguir em frente, mas a dor e o ressentimento a mantinham presa ao passado. Quando o dia do parto chegou, Alan ficou ao lado de Priscila na sala de parto, segurando sua mão e encorajando-a. Horas depois, Lucas nasceu, saudável e cheio de vida. Alan segurou o filho nos braços pela primeira vez e sentiu as lágrimas escorrerem. Ele olhou para Priscila e sorriu. Ele é perfeito. Priscila, exausta, mas feliz, assentiu. Somos uma família agora. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Vanessa sentiu uma pontada no coração, como se algo tivesse se quebrado definitivamente. Alan ainda estava tentando digerir o que tinha visto naquele dia no restaurante. Sentado na sala de estar, ele olhava para um ponto fixo na parede, enquanto sua mente trabalhava incansavelmente. O garoto ao lado de Vanessa, Leonardo, parecia ter exatamente a idade que coincidia com o fim do casamento deles. 12 anos. As contas eram perfeitas, e quanto mais pensava, mais a dúvida o consumia. Priscila, sua esposa, percebeu o comportamento estranho dele e resolveu perguntar. Alan, você está muito calado desde aquele jantar. O que está acontecendo? Ele hesitou por um momento, mas sabia que precisava dividir aquilo com ela. Priscila, no restaurante aquele dia eu encontrei a Vanessa. Priscila ficou surpresa. Sua ex-esposa? Aquela Vanessa? Perguntou, cruzando os braços. Sim, ela estava lá com um garoto de 12 anos. Priscila ergueu uma sobrancelha intrigada. E o que isso tem a ver? A idade dele coincide com a época em que nos separamos. E se ele for meu filho?
Priscila soltou uma risada curta, desacreditando. Alan, isso é ridículo. Vanessa não podia ter filhos, lembra? Esse foi o motivo pelo qual vocês se separaram. Ela era infértil. Você sabe disso. Eu sei o que eu achava na época, retrucou ele, levantando-se. Mas, e se o problema não fosse ela? E se o problema fosse eu? Priscila o encarou por alguns segundos antes de suspirar. Escuta, Alan, você está obcecado com isso sem motivo. Esse garoto provavelmente não é seu filho. Deixe isso para lá. Não tem sentido se apegar a algo assim. Alan tentou seguir o conselho dela, mas as palavras de Priscila não eram suficientes para acalmar sua mente. Nos dias que se seguiram, ele tentava focar no trabalho, na família, mas Leonardo aparecia em seus pensamentos como um quebra-cabeça incompleto. Ele revirava as memórias do casamento com Vanessa, cada conversa, cada detalhe. A sugestão dela de que ambos deveriam fazer exames, o orgulho que o fez rejeitar a ideia, a maneira como ele a culpou. A dúvida agora parecia uma agulha constante, cutucando-o a cada instante. Finalmente ele tomou uma decisão. Se precisava de respostas, teria que buscá-las. Foi atrás de amigos que ele e Vanessa tinham em comum na época do casamento. Não foi fácil, já que muitos dos laços haviam se perdido ao longo dos anos, mas com alguma insistência conseguiu o que procurava: o endereço atual de Vanessa. Alguns dias depois, Alan estacionou o carro em frente a uma casa bem arrumada em um bairro tranquilo. Era um sobrado com um jardim florido, e brinquedos infantis espalhados no quintal indicavam a presença de crianças. Ele saiu do carro, ajeitou a camisa e caminhou até a porta. Com um toque hesitante na campainha, ele aguardou. Alguns segundos depois, a porta se abriu, revelando Vanessa. Ela estava visivelmente surpresa ao vê-lo, mas não de maneira calorosa. Sua expressão logo se fechou. Alan, o que você está fazendo aqui? Perguntou, cruzando os braços. Eu preciso conversar com você, disse ele, tentando soar confiante, mas o nervosismo era evidente. Não sei se isso é uma boa ideia. Vanessa olhou para ele com frieza. Mas já que veio até aqui, fale. Aqui mesmo, na porta. Alan suspirou, percebendo que não seria convidado a entrar. É sobre o seu filho, Leonardo. Vanessa franziu a testa, confusa. O que tem o Leonardo? Ele tem 12 anos, Vanessa. Isso coincide exatamente com a época em que nos separamos. Eu preciso saber... Ele é meu filho? Por um instante, Vanessa ficou em silêncio. Então, uma risada escapou de seus lábios. Não era uma risada amigável, mas sim algo carregado de ironia. Leonardo, seu filho? Vanessa balançou a cabeça. Não, Alan. Ele não é seu filho. Alan não sabia se acreditava nela. As coincidências ainda pareciam gritantes demais para serem ignoradas. Mas como você pode ter certeza? Insistiu ele. Nós nos separamos há 12 anos. Tudo bate. Como pode não ser? Vanessa suspirou, visivelmente irritada. Porque, Alan, eu sei quem é o pai do meu filho. Leonardo é meu filho com o meu marido. Sim, meu marido. Nós estamos casados há 12 anos. Ele não tem absolutamente nada a ver com você. A palavra marido pegou Alan de surpresa. Você é casada? Sim, e muito feliz. Na verdade, Alan, Leonardo não é meu único filho. Tenho 4 filhos. Alan arregalou os olhos incrédulo. 4 filhos? Vanessa ergueu uma sobrancelha, como se o espanto dele fosse algo que ela não esperava. Sim, 4. E vou te contar algo, já que você parece tão curioso. Eu nunca tive problemas de fertilidade. Pelo contrário, depois que nos separamos, algumas semanas depois, conheci meu marido. Nós nos apaixonamos, casamos e formar uma família foi a coisa mais fácil do mundo. As palavras dela atingiram Alan como um soco no estômago. Ele sentiu a garganta secar. Então o problema era eu? Perguntou quase num sussurro. Vanessa o encarou por um longo momento, os olhos duros. Talvez. Não sei, Alan. Nunca fiz questão de descobrir, porque isso não importa mais. Mas se você está procurando culpados para o que aconteceu, sugiro que comece a olhar no espelho. Alan ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Por fim, Vanessa suspirou e deu um passo para trás.
Agora, se me dá licença, eu tenho uma família para cuidar. E, sem esperar por uma resposta, fechou a porta. Alan voltou para o carro sentindo-se como um fantasma vagando sem rumo. A revelação de Vanessa ecoava em sua mente. Ela nunca teve problemas para engravidar. Ela teve 4 filhos com outro homem. Isso significava que ele, Alan, podia ser o verdadeiro motivo pelo qual eles nunca conseguiram formar a família que tanto desejavam. Sentado no carro, ele apertou o volante tentando controlar a tempestade de emoções. As palavras de Vanessa continuavam a ecoar. Ele pensou em todas as decisões que tomou, em como culpou Vanessa e usou isso como justificativa para sair do casamento. Agora, as dúvidas eram ainda mais profundas do que antes. Se ela não era infértil, então eu era? O pensamento o assombrava. E pela primeira vez, Alan percebeu que talvez nunca encontrasse a resposta. Alan não conseguia ignorar as palavras de Vanessa. Elas ecoavam em sua mente como um sino incessante. Eu nunca tive problemas de fertilidade. Talvez o problema fosse você. Ele tentava afastar o pensamento, mas a dúvida estava cravada como uma faca. Sentado sozinho na sala, ele tomou a decisão que vinha evitando. Precisava descobrir a verdade sobre si mesmo. No dia seguinte, ele marcou uma consulta com um médico especialista. Durante o encontro, explicou brevemente sua história, omitindo os detalhes mais pessoais. Quero saber se sou fértil ou não, disse, tentando soar tranquilo, embora suas mãos estivessem trêmulas. O médico fez algumas perguntas e recomendou uma bateria de exames. Alan seguiu o protocolo, entregando amostras e agendando o retorno. Os dias que se passaram foram um tormento. Ele fingia normalidade com Priscila e Lucas, mas seu coração estava pesado. A cada momento sozinho, a dúvida corroía mais fundo. E se eu nunca pudesse ter filhos? E se tudo fosse culpa minha? Dias depois, Alan estava no consultório médico esperando o resultado. O médico entrou com um envelope e uma expressão profissionalmente neutra. Sentou-se diante de Alan e abriu o envelope. Alan, os resultados mostram que você é infértil. Infelizmente, com base nos exames realizados, posso dizer com certeza que você nunca poderia ter filhos biológicos. As palavras caíram como um martelo sobre ele. Alan sentiu o chão se abrir sob seus pés. A realidade, que ele já temia, agora era inegável. Ele desviou o olhar, mas o médico continuou. É importante entender que isso não define seu valor como pessoa. A infertilidade pode ser difícil de aceitar, mas não significa que você não possa ser uma figura paterna ou ter uma família. Alan mal ouvia. Seu mundo parecia estar ruindo. Ele balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos, mas tudo o que conseguiu fazer foi murmurar um agradecimento antes de sair do consultório. No carro ele desabou. Chorou como não chorava há anos, segurando o volante com tanta força que seus dedos doíam. Ele pensou em Vanessa, no casamento que destruiu ao culpá-la por algo que agora sabia ser sua culpa. Pensou em Lucas, no garoto que ele criou por 12 anos como seu filho. Lucas não é meu filho. A raiva começou a crescer em meio à dor. Ele pensou em Priscila, na mulher que ele acreditava ser sua parceira, mas que agora ele sabia que o enganou. Ela sabia. A ideia de ter sido usado para criar o filho de outro homem o deixava com uma mistura de angústia e fúria. Quando chegou em casa naquela noite, Priscila o viu entrar com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Alan, o que aconteceu? Perguntou preocupada. Ele jogou as chaves na mesa e encarou-a com um olhar que Priscila nunca tinha visto antes. Eu fui ao médico, Priscila. Fiz exames. Descobri que sou infértil. Sempre fui. O rosto dela empalideceu e, por um momento, ela não conseguiu responder. Alan deu um passo à frente, sua voz carregada de dor. Isso significa que Lucas não é meu filho. Priscila levou as mãos à boca, os olhos marejando. Alan, por favor, me escute. Me escutar? Ele riu amargo. Você sabia, não sabia? Desde o começo. Você sabia que Lucas não era meu filho e me deixou acreditar que era. Como você pôde fazer isso comigo? Priscila começou a chorar.
Eu não queria que você soubesse, Alan. Eu não queria que isso estragasse o que construímos. Estragasse o quê? Ele gritou, a voz tremendo. Um casamento baseado em mentiras? Priscila tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás. Alan, eu estava perdida. Quando engravidei era do meu ex-marido. Mas eu não amava mais ele. Eu não queria voltar para ele, nem criar meu filho naquele ambiente. Então eu conheci você. Você era diferente, gentil e queria tanto ter um filho. Eu pensei que isso seria bom para nós dois. Alan passou as mãos pelo cabelo, incrédulo. Você pensou que me enganar seria bom? Você usou o meu desejo de ser pai para me transformar em um substituto conveniente? Priscila chorava abertamente agora. Eu não queria te machucar, Alan. Eu amo você. E Lucas te ama. Você é o pai dele, mesmo que não seja biológico. Eu não consigo olhar para ele do mesmo jeito agora, disse Alan, a voz falhando. Não depois de tudo isso. Priscila deu um passo à frente, desesperada. Por favor, Alan, não faça isso. Não destrua o que temos. Lucas não sabe de nada. Ele te vê como pai, e você sempre foi para ele. Isso não precisa mudar. Alan balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Mas mudou, Priscila. Mudou para mim. Eu preciso de um tempo. Eu preciso ficar sozinho. Ele saiu antes que Priscila pudesse dizer mais alguma coisa. Pegou algumas roupas e saiu de casa, ignorando os chamados dela. Alan dirigiu até um hotel próximo e fez o check-in. Assim que entrou no quarto, desabou na cama. O peso da descoberta, da traição e da culpa era esmagador. Ele pensava em Vanessa, em como a julgou e culpou por anos, apenas para descobrir que o erro estava nele. Pensava em Lucas, no garoto que ele criou com amor, mas que agora parecia ser o símbolo de uma mentira. As lágrimas vieram novamente, quentes e dolorosas. Alan sentia como se toda a sua vida tivesse sido construída sobre um terreno instável, e agora tudo estava desmoronando. Ele sabia que precisava tomar decisões, mas naquele momento, a única coisa que ele conseguia fazer era chorar. Alan passou dias enclausurado no quarto de hotel. O ambiente pequeno e silencioso parecia um reflexo do vazio que ele sentia por dentro. O mundo lá fora continuava girando, mas ele estava preso em um ciclo de pensamentos e emoções que não conseguia interromper. A comida entregue pelo serviço de quarto acumulava-se sobre a mesa e a televisão, ligada em programas aleatórios, era ignorada. Ele queria desabafar, mas sentia vergonha. Como contar a alguém que toda a sua vida tinha sido construída sobre equívocos? Como admitir que ele havia julgado e ferido pessoas sem razão, que havia sido enganado e que agora não sabia como lidar com o que restava? A solidão o sufocava, mas ele não conseguia sair do quarto. Após dias de angústia, Alan tomou coragem e decidiu visitar alguém que, apesar de tudo, sempre esteve ao seu lado. Sua mãe, Dona Maria. Com o coração pesado, ele pegou o carro e dirigiu até a casa dela. Maria, com seus 70 e poucos anos, ainda era uma mulher lúcida e perspicaz. Ao abrir a porta e ver o filho, percebeu imediatamente que algo estava errado. Alan, o que aconteceu, meu filho? Você está com uma cara horrível. Posso entrar, mãe? Perguntou ele, tentando segurar a voz embargada. Claro, entre. Vou fazer um café. Ele entrou e se sentou na sala, enquanto Dona Maria ia para a cozinha. O cheiro familiar de café fresco invadiu o ambiente, mas Alan estava alheio a isso. Quando ela voltou com 2 xícaras, sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Agora me diga o que está te atormentando, disse ela, em um tom suave, mas firme. Alan olhou para as mãos trêmulas e começou a falar. Ele contou tudo, desde o encontro com Vanessa no restaurante até a descoberta de sua infertilidade e o fato de Lucas não ser seu filho biológico. As palavras saíam entrecortadas por lágrimas e pausas, mas ele despejou tudo, sem esconder nada. Maria ouviu em silêncio, seus olhos fixos no rosto do filho. Quando ele terminou, ela soltou um suspiro profundo e apertou sua mão. Meu filho, isso é pesado, eu sei, mas você está olhando para tudo da maneira errada. Como assim, mãe? Perguntou ele com a voz quebrada. Minha vida inteira foi uma mentira.
Eu destruí meu casamento com Vanessa por algo que era minha culpa, e agora descubro que criei um filho que não é meu. Eu perdi tudo. Dona Maria balançou a cabeça. Você perdeu tudo porque está escolhendo ver assim. Alan, você tem Lucas. Não importa se ele não é seu de sangue. Ele é seu de coração. Você é o pai que ele conhece, que o criou e o ama. Isso é o que importa. Alan balançou a cabeça, incapaz de aceitar. Mas mãe, eu fui enganado. Priscila mentiu para mim desde o começo. Como posso continuar vivendo assim? Filho, todos cometemos erros. Priscila fez o que fez, mas isso não muda o amor que Lucas sente por você. E se você sente que precisa de mais, adotar uma criança é sempre uma possibilidade. Família não se faz só de sangue, Alan. Apesar das palavras reconfortantes, Alan não conseguia se sentir melhor. Ele agradeceu os conselhos da mãe, mas assim que saiu da casa dela, voltou ao hotel. Maria ficou preocupada ao vê-lo partir tão abatido. Ela sabia que ele precisava de ajuda, mas também sabia que Alan era teimoso e muitas vezes cego para suas próprias falhas. Depois de pensar por algum tempo, Maria tomou uma decisão. Ela foi até sua gaveta de documentos antigos e encontrou o número de Vanessa, que ela havia guardado por anos, caso fosse necessário. Pegou o telefone e discou. Alô? Respondeu Vanessa do outro lado da linha, surpresa. Vanessa, aqui é Maria, a mãe de Alan. Dona Maria? Nossa, há quanto tempo? Está tudo bem? Não exatamente, minha querida, é sobre o Alan. Ele está em um estado terrível e eu não sei mais como ajudá-lo. Eu preciso pedir um favor. Vanessa ficou em silêncio por um momento. Um favor? Do que se trata? Maria explicou tudo, desde a descoberta da infertilidade de Alan até a questão de Lucas. Por fim, disse: Você sempre teve um pulso mais firme com ele do que eu. Nesta idade já não posso fazer muito. Ele precisa ouvir de alguém que o conheça bem e que o coloque na linha. Vanessa suspirou. Não sei se sou a pessoa certa para isso, mas... Eu entendo. Onde ele está? Maria deu o endereço do hotel. Vanessa desligou o telefone, pegou suas chaves e foi até lá. Quando Alan ouviu batidas na porta do quarto, imaginou que fosse o serviço de quarto novamente. Ele abriu a porta sem pensar e ficou boquiaberto ao ver Vanessa parada ali. Vanessa, o que você está fazendo aqui? Sua mãe me ligou. Já sei de tudo, respondeu ela cruzando os braços. Alan sentiu uma mistura de vergonha e alívio, mas antes que pudesse dizer algo, Vanessa entrou no quarto e fechou a porta. Olha, Alan, eu não vim aqui para brigar. Não tenho raiva de você pelo que aconteceu no passado. Já superei isso há muito tempo. Mas você está sendo burro. Alan piscou confuso. Burro? Vanessa bufou impaciente. Sim, burro. Você não pode ter filhos, mas mesmo assim a vida te deu um filho. Lucas não é de sangue, mas ele é seu de coração. Você o ama como pai e ele te ama como filho. Ele não tem culpa dos erros dos pais. Alan desviou o olhar envergonhado. Eu me sinto enganado, Vanessa. Como posso seguir em frente com isso? Enganado ou não, a verdade é que você foi abençoado. Mesmo sem merecer, a vida te deu o que você tanto queria. Então, se eu fosse você, aproveitaria essa oportunidade. Alan sentiu as palavras dela penetrarem fundo, algo em seu tom direto o atingindo de forma diferente. Ele percebeu que, apesar do tom duro, Vanessa estava tentando ajudá-lo. Quando ela se virou para sair, ele chamou. Vanessa, obrigado. Ela olhou para ele por um instante e sorriu levemente. Seja feliz, Alan. Ela saiu do quarto, deixando Alan sozinho. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, mas dessa vez havia algo mais além da dor. Um pequeno vislumbre de clareza. Após horas sentado na cama do hotel, perdido em pensamentos, Alan sentiu as lágrimas secarem. A confusão e a angústia que o consumiam começaram a dar lugar a lembranças dos momentos vividos com Lucas. Ele pensou nos dias em que o ensinou a andar de bicicleta, nas vezes em que jogaram videogame juntos, nas conversas engraçadas que tinham no carro. Pensou no sorriso de Lucas ao mostrar suas boas notas na escola, nos abraços espontâneos que recebia. Ele é meu filho, pensou Alan, com uma clareza que nunca havia sentido antes. Não importava se Lucas não carregava seu sangue.
Alan sabia que o amava profundamente e, naquele momento, decidiu que isso era o suficiente. Ele pegou as chaves e saiu do hotel, dirigindo de volta para casa. Ao abrir a porta, encontrou Lucas sentado na sala, concentrado em um jogo no tablet. O garoto ergueu os olhos ao ver o pai e sorriu. "Pai, você voltou", disse Lucas com entusiasmo. Alan se aproximou sentindo uma onda de emoção. Sem dizer nada, ajoelhou-se diante do filho e o abraçou apertado. Beijou a testa dele e murmurou com a voz tremendo: "Eu te amo, filho, muito." Lucas ficou confuso, mas retribuiu o abraço. "Eu também te amo, pai. Está tudo bem?" perguntou, franzindo a testa. Alan sorriu e bagunçou os cabelos do garoto. "Está tudo bem agora." Lucas sorriu de volta, ainda sem entender, mas sentindo o carinho genuíno do pai. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Priscila apareceu no corredor, observando a cena. "Lucas, vá para o seu quarto, por favor. O papai e a mamãe precisam conversar", disse Alan. Lucas olhou para os dois, hesitou por um momento, mas obedeceu. Assim que Lucas saiu, Alan se levantou e encarou Priscila. Ela parecia nervosa, mas havia um brilho de esperança nos olhos dela. "Alan, você voltou. Eu sabia que você ia pensar melhor sobre tudo." Ela deu um passo em sua direção, mas ele ergueu a mão pedindo que parasse. "Priscila, eu voltei, mas não para o que você está pensando." O sorriso dela vacilou. "O que quer dizer com isso?" Alan respirou fundo, buscando as palavras certas. "Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu, sobre nós, sobre Lucas, e tomei uma decisão. Quero o divórcio." Priscila arregalou os olhos, o choque evidente. "Divórcio? Mas você disse que ama o Lucas, que ele é seu filho." "E ele é. Lucas é meu filho e sempre será. Eu vou lutar pela guarda compartilhada. Vou continuar sendo o pai dele, porque ele é a única coisa boa que saiu de tudo isso. Mas nós dois, Priscila, não tem mais como continuar." Ela levou a mão ao peito, as lágrimas começando a escorrer. "Alan, por favor, eu sei que errei, mas foi por amor. Eu escolhi você porque sabia que seria um pai maravilhoso. Eu sabia que você amaria o Lucas como ninguém, e estava certa. Por favor, não acabe com o que temos." "O que temos?" Ele soltou uma risada amarga. "O que temos, Priscila, é uma mentira. Você sabia desde o início que Lucas não era meu filho, mas me fez acreditar nisso. Eu confiei em você. Construí minha vida com base nessa confiança. Agora, eu não consigo mais olhar para você e acreditar em nada." Priscila começou a chorar mais intensamente. "Alan, eu nunca quis te machucar. Eu só queria uma vida melhor para mim e para o Lucas. E você fez isso por nós." Alan balançou a cabeça com os olhos marejados. "E eu faria tudo de novo por ele. Mas por você? Não, eu não posso mais. É tarde demais." Priscila caiu no sofá derrotada enquanto Alan se afastava. "Eu vou providenciar tudo com o advogado. Vamos fazer isso da maneira menos dolorosa possível, mas o divórcio é a única opção." Ela não respondeu, apenas chorou, o rosto escondido nas mãos. Algumas semanas depois, Alan estava em sua nova casa, uma pequena casa térrea a poucos minutos de onde Priscila e Lucas viviam. O processo de divórcio foi rápido e, como prometido, Alan conseguiu a guarda compartilhada de Lucas. Os arranjos estavam funcionando e ele via o filho com frequência. Na sala havia fotos de Lucas espalhadas. Ele tinha uma rotina diferente agora, dividindo o tempo entre ser pai e reconstruir sua vida sozinho. Apesar de tudo, havia uma melancolia que não o deixava. Ele sabia que estava pagando pelos erros do passado. A culpa por como tratou Vanessa, pelo orgulho que destruiu seu casamento com ela, o perseguia. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que tinha sido agraciado. A vida, de uma maneira inesperada e dolorosa, lhe deu o filho que ele tanto desejava. Sentado no sofá, ele olhou para uma das fotos de Lucas e sorriu. Por mais que houvesse arrependimentos, havia também uma sensação de propósito. Ele não era perfeito, nunca tinha sido. Mas agora, sabia o que realmente importava, o amor que tinha pelo filho. E isso, ele jamais permitiria que fosse destruído novamente.